Renan Santos lança candidatura com críticas a Flávio Bolsonaro no evento do Congresso da Missão. Pessoal, o Antum infelizmente não está aqui. Ele foi lá em São Paulo para o Congresso presencialmente, então ele não pôde estar aqui. Ele deixou uma mensagem para que eu não gravasse esse vídeo totalmente sozinho. Então vamos ver ele como repórter destacado do Novos Clássicos Show, como foi o evento. Oi? Aqui é o repórter investigativo Vitor Antum do NC Show. Então, Carlos Henrique. Carlos, um abraço aí, pessoa. Que saudade de você, cara. Como é que foi o primeiro Congresso da Missão? Fala aí pra gente. Cara, eu vou te falar, nunca vi Renan Santos tão presidenciável e parece que, né, tava conversando com pessoas da organização, o púlpito ali, ele foi também inspirado numa coisa um pouco do Partido Republicano, assim. Então até aquela imagem, né, viralizou do Renan com as mãos meio assim, que eu falei, cara, tá lembrando alguma coisa, de fato eu lembro uma foto do Trump, que ele tá assim, o púlpito assim, cara, muito presidenciável, velho. Eu acho também que esse foi o ponto central da coisa, que, cara, a apresentação do Renan nunca teve tão redonda e embalada assim pro brasileiro comum. Tipo, se ninguém olhou pra ele ali e falou, pô, tá aí um presidente da República, eu acho que não vai enxergar nunca, na verdade. Então é isso. Assim, tá liberado puxar o saco do Renan, né? Cara, vamos falar. Renan no Prime ali, quase 1 hora de discurso, cara. Destruindo, né? Foi destruindo, cara, assim, pô, Renan já fez discursos fodas, assim, de, 20 minutos, sabe? Mas, assim, ele sustentou uma análise renais no palco, pô, nível dos melhores análises renais, então foi realmente bem irado, cara. Foi muito foda, quem não foi perdeu, ano que vem tem mais. Forte abraço, pessoal, de volta pra você aí. Então é isso, pessoal, o Congresso da Missão, cara... Foi bem maneiro, teve uma transmissão super longa aqui que eu vou reagir aos momentos que eu separei, que é o vídeo da introdução sobre a vida do Renan, entrevistando os familiares dele, o próprio discurso dele, a cerimônia com o Haroldo Medina e depois a conferência de imprensa. Tem também no Jornal Nacional, eles fizeram um quadro de mais de 4 minutos falando da conferência, que é bem legal. E tem um videozinho do lançamento do livro amarelo, que eu acho que... É bem longo, eles falam das propostas, mas principalmente o discurso do brilhante Orlando Lima, eu acho que estabelece bem o tom e vale a pena a gente dar uma olhada. Mas vamos começar com o do Jornal Nacional aqui. O partido Missão oficializou hoje a candidatura de Renan Santos à presidência da República. Políticos e militantes compraram ingressos para participar do lançamento da campanha numa casa de eventos na Zona Leste de São Paulo. O deputado federal Kim Kataguiri falou sobre o trabalho de Renan Santos antes de se lançar à presidência. Ele nem gostava de aparecer. Ele sempre foi aquele cara que levantava a bola para os seus amigos cortarem. Ele sempre foi o cara que jogou no time. Durante todo esse tempo, ele poderia ter sido deputado federal, ele poderia ter sido vereador, poderia ter sido deputado estadual, ele não quis. Ele sempre se colocou a serviço de um projeto e de um propósito maior. O evento marcou o lançamento do chamado Livro Amarelo, um conjunto de 6 fascículos em que o Missão apresenta o projeto de governo do partido. O documento, colocado à venda, traz propostas para temas como economia, educação, segurança pública e infraestrutura e servirão de base para a campanha do candidato. Renan Santos. A gente tá fazendo um review, né, do resumo do Livro Amarelo, pelo menos, que vai ser a proposta de governo oficial do Partido Missão no TSE. Enfim, mas recomendo, se tiverem interesse, darem uma olhada no Livro Amarelo inteiro também. Santos tem 42 anos, nasceu em São Paulo e em 2003 começou a cursar Direito na USP, mas deixou a faculdade para trabalhar com o pai, que era empresário. Participou das manifestações que tomaram as ruas do país em 2013. Foi um dos fundadores do MBL, o Movimento Brasil Livre, de oposição política. O MBL teve presença forte na internet e nos protestos de rua, que pediam o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Em 2025, o TSE aprovou a criação do Missão, que Renan preside. Cara, eu acho muito engraçado esse meio que conferência de imprensa com vários microfones e tal, cheio de pessoas que eu conheço, num lugar que eu já fui várias vezes. Aguardo o dia que vai ter uma conferência de imprensa com, microfone da Globo, SBT, CNN, pro Antum discursar, cara. Eu acho que vai ser irado. O partido se declara de direita, mas como alternativa ao bolsonarismo. Esta é a primeira vez que disputa uma eleição. O congresso realizado hoje confirmou o nome de Renan Santos para representar o Missão na disputa pela presidência. Mas a candidatura já havia sido formalizada no dia 20 de julho, em uma convenção online e restrita aos integrantes do partido.
Um vídeo de Foi formalizado ontem por motivo de segurança, né? Caso alguém não saiba. apresentação foi exibido com o depoimento de amigos e parentes. No discurso, Renan Santos repetiu o tom adotado em suas manifestações em redes sociais, com ataques e ofensas ao presidente Lula, do PT, e ao candidato do PL, Flávio Bolsonaro. No evento, brinquedos de pelúcia com a frase "prendeu, matou" estavam à venda. A pena de morte é proibida no Brasil e não pode ser alterada nem por emenda na Constituição. Durante o evento... Cara, a ideia de que prendeu, matou o negócio de pena de morte é meio retardado, né? Eu acho que a esse ponto já deveria estar claro, que é quase que prendeu ou matou, só que não tem o ou pra ficar mais poético, ficar mais clean, e também pra deixar aberto a possibilidade de, cara, por enquanto pena de morte não é possível, mas se for, faremos. E... parte da ideia do Renan é uma declaração formal de guerra ao crime organizado, e na Constituição brasileira, ou então nas normas brasileiras, tá previsto pena de morte em situação de guerra. É aquilo, né? Até que ponto uma declaração de guerra ao crime organizado é a mesma coisa que uma invasão de guerra de um país estrangeiro, mas eu não sei. Eu acho que seria plenamente adequado ter pena de morte pra liderança do tráfico, ou então o cara tá dentro da prisão mandando no tráfico, ameaçando quem tá preso. Eu acho que deveria matar sim. Mas é inconstitucional. Cara, dá um jeito, sempre dá pra dar um jeito. A legenda também oficializou os candidatos aos governos estaduais. Renan Santos leva o partido Missão pela primeira vez às urnas, ao lado do candidato a vice, o militar da reserva, Haroldo Medina. Destruir o crime organizado, cuidar bem da economia, fazer as pessoas trabalharem, fazer as pessoas terem moradia e fazer as crianças lerem e escrever, isso é o mínimo. Isso é o mínimo, isso é só lição de casa para que a gente almeje o passo seguinte, que aí sim... tornar o Brasil uma das maiores nações do mundo. Vocês serão a geração de sacrifício que vão entregar para os seus filhos e netos uma das maiores nações do mundo. Esse é o meu compromisso com vocês. Renan discursou... Putz, isso eu acho muito foda. A ideia de que, cara, você tem que lutar isso por uma questão de sacrifício. Claro que você vai... melhorar as coisas, vai ter a glória pessoal da luta em si, mas porra, você não tá fazendo isso pra você colher necessariamente benefícios materiais pra você. Você tá fazendo isso por uma causa maior. Cara, eu acho talvez até mais foda, sabe? Eu prefiro a ideia de que você tá se metendo numa causa não pra ter um ganho material direto, tipo, eu vou ganhar um celular do Flávio Bolsonaro, ou então, eu vou ganhar gás do Lula no Bolsonaro. Não, mano, eu vou fazer uma parada gloriosa pra entrar pra história, pelo engrandecimento do Brasil, da nação, porra, da humanidade. Mano, acho muito foda. Por mais de uma hora. Durante a fala, também fez promessas de corte de gastos, como um meio de fazer crescer a economia brasileira. O futuro de vocês não mais será penhorado, porque o Brasil vai gastar menos do que arrecada, e tudo que ele puder gastar mais será em investimento. Vamos criar infraestrutura para o agricultor nosso entregar soja, entregar milho, entregar trigo, entregar biocombustível, entregar tudo que a gente pode. Vamos industrializar, vamos fazer usina hidrelétrica, vamos fazer usina nuclear, vamos explorar todos os nossos recursos nós mesmos, sem sabotagem. Vamos melhorar nossas cadeias de produção. Enfim, muito foda. Esse foi o resumo da Globo. A Folha também fez uma matéria resumindo um pouco do evento aqui. Então, presidenciável adota xingamentos contra filho de Bolsonaro e Lula com discurso radical de direita. Eu acho que dar foco nos xingamentos é meio retardado. Eu tô com um vídeo aqui já separado na minutagem do discurso do Renan, a gente vai dar uma olhada, mas, cara, foi muito longe de ser, nossa, um congresso pra xingar todo mundo. Ele chegou lá, ficou xingando todo mundo. Chegou o Lula, chegou o Flávio. Não, mano. E uma coisa que eu acho que me chama muita atenção do evento, da missão, e é o caso pra todos os eventos, tá? Esse tá longe de ser uma peculiaridade desse, é que, cara, olha pras pessoas que estão lá. Cara, muita gente jovem, e tipo, tem uns coroas, obviamente, nessa imagem aqui até dá pra ver, tem o tiozinho um pouquinho mais velho aqui com o celular, mas, cara, você não vê isso em nenhum outro partido político. Se você olha o evento do Flávio, era só velho, evento do Partido Novo, só velho. E, cara, aqui não, mano. Aqui realmente tem gente jovem, porra, pessoas de todos os tipos. Tem pessoas mais humildes, nego mais playboy. Cara, é realmente uma coisa muito impressionante. E bastante mulher também. A galera adora falar partido Missão, partido de incel, bababá. Objetivamente não é. Mas enfim. Deixa eu ver o videozinho que a Folha fez. Se é que ficou um vídeo honesto. Meu país não vai oferecer esmola pra ninguém. Vocês vão comprar seu celular, vocês vão comprar sua casa, Porra, isso eu acho um discurso muito foda também, fazendo contraponto à babaquice do Flávio de dar celular pras pessoas. Cara, você vai comprar seu celular, mano. Vocês vão comprar seu carro, vocês vão comprar seu celular.
E ninguém vai roubar nada que é teu, porque nós vamos matar quem roubar. Não sei se a Folha colocou esse vídeo aqui como se fosse uma coisa meio chocante, tipo, ai, nossa, nós vamos matar quem roubar, olha como ele é um nazista. Tipo, não, mano, matar quem rouba é só uma parada extremamente popular e correta, cara. Eles não estão entendendo quem nós somos, como nós estudamos mais do que todos eles, como nós sofremos e lutamos mais do que todos eles. Isso é real. Mas, enfim, então, é isso. O empresário Renan Santos foi apresentado nesse sábado pelo Partido Missão como candidato à presidência da República com ataques ao presidente Lula e principalmente ao senador Flávio Bolsonaro, chamando ambos de vagabundos e dizendo que os rivais têm que ir para a lata de lixo da história. O presidenciável adotou xingamentos com um discurso radical de direita, dizendo que nós vamos matar quem roubar. Disse não ser uma terceira via, chamou Flávio de farsante, fraco e corrompido. Eu acho que tem esse discurso... O próprio Renan postou sobre não ser uma terceira via. Não, eu não cheguei a separar aqui. Mas é isso, cara. Isso é uma parada que a gente já tava falando há muito tempo. De terceira via, tem a vibe perdedor coded. Você nunca deveria falar que você é terceira via por vários motivos. Primeiro que é isso. Todo mundo que se chama de terceira via perdeu nos últimos 40 anos. E também porque... terceira via em si é uma estratégia que não faz sentido pro momento político que a gente tá, ainda mais pra direita. Então, no mundo inteiro, o cara de direita que ganhou sempre foi o cara de direita que foi fazendo flanco da direita. Então, o Bolsonaro era mais moderado que os caras do PSDB. O Bolsonaro ganhou. O Trump... Desculpa, mais moderado não, mais radicalizado. O Trump era mais à direita do que o Partido Republicano antigo. Aí, na Argentina, o Macri era mais à direita, depois o Milei era mais à direita ainda. Então, cara, a ideia de que, não, tudo que a gente precisa é uma terceira via, um cara moderado, de centro. Esse discurso meio João Amoedo, cara, já caiu por terra e me deixa profundamente triste ver matérias da mídia falando que, nossa, o Renan é um candidato de terceira via. Não é, cara, não é. Ele é um candidato honesto. Eu acho que até direita é um pouco misleading. Óbvio que é direita, né? Porque não é esquerda. Meio que essa é o que define uma coisa ser de direita ou não na política. Mas tá muito longe de ser uma coisa conservadora, sabe? Eu acho que se você chegasse pro Renan e perguntasse, Renan, você é conservador? Ele ia ficar tipo, cara, não. Porque, cara, o Renan, ele... não é um cara... Ele não tem meio que esse falso moralismo cristão. Ele não é tipo pseudo-cristão, igual o Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro sabe? Que fica tentando fazer essa imagem de ser, nossa, um homem profundamente temente a Deus. Aí vai em igrejas evangélicas que, extremamente questionáveis. E aí o Flávio Bolsonaro tem vídeo aparentemente traindo a mulher com figuras da política, etc. Não, ele não é esse tipo de pessoa. Então, essa coisa religiosa, na minha opinião, pseudo-cristã, não tá presente no Renan. O Renan é um cara roqueiro. Ele não tem uma família ainda, né? Não é casado, não tem filho. Então a ideia de que, nossa, o conservador também não é, cara. É direita, é uma coisa nova, é diferente. E eu acho que por isso tem muito mais potencial pra ganhar. Mas enfim, criado em 2025 por membros do MBL, o Missão já havia realizado a convenção formal, né? Pra garantir a proteção da Polícia Federal, após Renan ter recebido ameaças de facções criminosas do Ceará e outras. Aqui falou que ele tem 3% de intenções de voto no Datafolha, só que ele tem muito mais em várias outras. Um evento marcado por atraso, beleza. A plateia é predominantemente mais jovem, o que é, muito foda. E apoiadores vestindo camisetas com a frase "prendeu, matou". A legenda buscou se consolidar como alternativa de direita à polarização política. Eu não acho que é uma alternativa exatamente à polarização também. Eu sinto que essa ideia de que a polarização é Lula versus Bolsonaro... Não, cara, você quer substituir a polarização. Você quer que a polarização seja Lula versus você. Idealmente superar essa polarização, para que eventualmente seja só você, que não tenha mais o lado do Lula. Que a esquerda seja uma coisa totalmente diferente, inimaginável com o que ela era antes. E eu acho que isso já aconteceu várias vezes na história política. Se você pega a história, sei lá, do século XIX. Cara, cada vez que você meio que tem essa coisa dialética e uma evolução, o que era a direita antiga meio que deixa de existir e entra meio que pra lata de lixo da história mesmo. Então, sei lá, tipo, a direita meio que monarquista, absolutista, é uma coisa que deixou de existir na metade do século XIX. E aí, uma direita excessivamente liberal, assim, meio liberal manchesteriana, foi deixando de existir no começo do século XX. A própria esquerda também já deixou de existir várias vezes. Então, na metade do século XX, no Brasil, a esquerda era revolucionária, era comunista.
mesmo apoiava Mao Tse-tung, apoiava a União Soviética, isso deixou de existir. No próprio Estados Unidos, antes da Segunda Guerra, tinha uma parcela considerável da esquerda que era comunista mesmo. Eles recebiam ordens de Moscou, da Comintern e tal. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial e do macartismo, eles perceberam que isso não fazia sentido e a esquerda evoluiu. Então, pra mim, superar a polarização não é exatamente certo, porque é meio que primeiro substituir o lado bolsonarista nessa polarização contra o Lula e depois, eventualmente, meio que destruir o que o lulismo representa. Eu acho que isso seria uma coisa muito mais adequada do que essa coisa de, caraca, o João Amoedo, cara, pô, vai todo mundo se unir aqui numa coisa conservadora nos costumes, mas liberal na economia. Não, cara, não é isso. Mas enfim, a legenda buscou se consolidar como alternativa à polarização, beleza, tá errado, combinando propostas de ajuste fiscal rigoroso com choque de lei e ordem contra o crime organizado. Eu sinto que isso é quase tentando descrever o projeto do Renan em termos que são compreensíveis pra política antiga, mas, cara, é muito mais que isso. Eu acho que quando a gente vira o discurso do Orlando, a gente vai ver o caso. Então, o encontro teve a apresentação do vice da chapa, o tenente-coronel da Reserva Haroldo Medina, que deu o espadim de Tiradentes pro Renan, que foi muito foda. Questionado sobre a transição e as prioridades dos 6 primeiros meses de uma eventual gestão, o pré-candidato afirmou que iniciará cortes profundos de gastos antes mesmo da posse para evitar o risco de dominância fiscal e explosão da inflação. Beleza. Enfim, isso aqui tem coisa que a gente pode ver da conferência de imprensa. Também apresentou o Livro Amarelo, um documento de mais de 500 páginas, que reúne programa de governo para 2026. Eu acho que a Folha tá focando tanto nessa coisa do corte fiscal para tentar meio que difamar o Renan como sendo, ele é um ultra neoliberal. Não, cara, não é isso. Por exemplo, na área econômica, o documento defende um ajuste fiscal, classificando como remédio amargo. Beleza, isso é verdade, só que tem muito mais coisa além disso, né? Por exemplo, no documento, a proposta econômica não é sobre, tem que privatizar tudo, sabe? Não é isso. Na segurança pública, área que motivou o uso de camisetas prendeu, matou, o programa sugere a redução do direito penal do inimigo. E não explico o que é, beleza? Ele propõe a criação de superpresídios para lideranças criminosas e o confisco de bens de integrantes de facções como PCC e Comando Vermelho. A parte de superpresídio não, mas essa coisa de confisco de bens já está presente na lei antifacção que o próprio governo do PT aprovou. O plano abrange a grande consolidação municipal, a gente falou disso no nosso vídeo revisando os projetos de lei. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Transformar favelas em bairros e favelados em cidadãos, isso é uma coisa muito boa, né? Teve até um momento que ele deu meio que uma mitada pra cima da jornalista da Folha. Mas enfim, eu acho que, sem sacanagem, vale a pena começar pelo discurso do Orlando Lima aqui, cara. Eu separei a minutagem 6h30. Porque eu acho que o discurso do Orlando deixa claro que é muito mais do que uma coisa só neoliberal, assim, sabe? Tentando melhorar com o microfone. E, incrivelmente, a câmera daqui tá me deixando mais gordo hoje. Não sei. É a câmera. A câmera tá fazendo mal. Bom, a despeito disto, vamos falar sobre o grande projeto, o Livro Amarelo. O Livro Amarelo, ele parte, antes de tudo, de uma interpretação de Brasil, uma interpretação de nossa identidade. E não é à toa que sejamos, ao final de tudo, um projeto de subversão da má história brasileira. Não à toa escolhemos dividir o Livro Amarelo definitivo em 3 partes. A primeira chama-se Estado Novo, ironicamente. Porque, queira assim, queira não, FHC ele dizia que ele tinha que matar o Getúlio Vargas, não é? FHC não conseguiu fazer isto. E percebemos que não deveríamos matar Getúlio Vargas. O que deveríamos fazer é entender que até hoje caminhamos sobre seus erros e sobre seus acertos. Então, a partir... Porra, cara, a ideia de que você não deveria matar o Getúlio Vargas pra mim é fundamental, assim. Eu e o Antu, nós somos grandes defensores dessa ideia. A gente, inclusive, conscientemente busca meio que tentar revitalizar a imagem do Getúlio para as pessoas de direita. Mas é isso, cara. O que o Getúlio fez foi meio que refundar o Brasil com acertos e erros. Eu acho que o discurso do Orlando foi perfeito. E toda essa ideia de que as propostas são baseadas numa visão de Brasil é muito do que faz eu, pessoalmente, me sentir atraído pelo projeto da missão. Porque, cara, é muito mais do que o projeto do João Amoedo de tipo, cara, olha só, a gente tem que fazer uma reforma na economia. Pra quê? Para o PIB crescer mais, para que as pessoas tenham uma quantidade de consumo maior. Não, cara, não é isso, é muito mais do que isso, é uma coisa moral, entendeu? Uma coisa civilizatória. Você tem que
refundar o Brasil pro Brasil ser um país grande, cara, pra que as pessoas... É um projeto grandioso, é um projeto muito sobre glória, assim, então, porra, isso é muito foda. Então, a ideia de resumir tudo em, nossa, foi eles estão propondo um ajuste fiscal que vai ser doloroso. Tipo, isso tem que acontecer porque é óbvio que tem que acontecer, não tem nenhuma dúvida. Qualquer pessoa que nega isso é meio que retardado, assim, um negacionista econômico, mais até do que negacionista econômico, é tipo negacionista da realidade, mas, porra, cara, vai muito além. E o Getúlio, de novo, uma coisa que eu e o Antu a gente sempre tenta promover, é um cara que destruiu, mas não só destruiu e não substituiu por nada, ele destruiu e conseguiu construir uma coisa nova, mas ele destruiu o sistema que tinha de oligarquias que não estava mais funcionando, cara. E ele refundou o sistema político, ele não só refundou a economia no Brasil, ele refundou a política no Brasil. Ele foi o cara que permitiu que o Brasil fosse um pouco democrático, né? Apesar de que o Brasil, porra, ainda é um país muito não democrático, e era na República Populista, mas, cara, antes só era uma piada, cara. E começou a passar a existir, começou a ser um país muito mais relevante. Eu diria que a era pós-Getúlio, entre, sei lá, bota aí, 1935 até a ditadura militar, foi uma certa era de ouro, e muito disso tem a ver com essa refundação que o Getúlio fez do Brasil, e o Partido Missão conscientemente quer fazer a mesma coisa. Eu acho que o pessoal só não adota mais, obviamente, a figura do Getúlio Vargas por dois motivos. Primeiro, na direita, que tem a sua gênese em uns 10 anos atrás, o pessoal ficou muito anti-getulista porque associou-se à figura do Getúlio a CLT, ser um cara com muita intervenção estatal, e dado que o problema naquela época era a crise econômica gerada pela má política econômica da Dilma, que era uma política intervencionista, o Getúlio acabou ficando como, porra, por que a Dilma é assim? A Dilma é assim por causa do Getúlio, e a Dilma é ruim, então o Getúlio é ruim. Beleza, eu acho que isso realmente tá um pouco certo, apesar de que enfim, se você vê as reformas que o Getúlio fez, era muito mais suave do que o que foi feito depois. E também porque o Partido Missão é muito paulista, né, cara? E os paulistas até hoje não superaram que eles, porra, tomaram o sarrafo do Getúlio em 32, eles mereceram se fuder perder aquela revolução, né? Prender aquela revolta absolutamente ilegal. Mas o Orlando, como não é paulista, como ele é baiano, ele reconhece mais os méritos do Getúlio Vargas, e nós, como cariocas, eu imagino que o pessoal do Rio Grande do Sul também deveriam reconhecer, mas, enfim, todos vocês deveriam olhar com mais carinho para a figura do velho. Disto, a nossa primeira parte do Livro Amarelo, que se debruça sobre reformas econômicas profundas, sobre remédios que serão amargos, sobre um novo modelo de incentivos, ele se chama Estado Novo. Porque tudo aquilo que há de legado ruim deixado será agora varrido, purgado do Estado brasileiro, e aquilo que corretamente foi feito será potencializado. Agora... É isso, cara, é isso. Tem coisas ruins que tem que ser expurgadas, e não tem problema você falar isso, sabe? E o fato que tem um babaca no Twitter falando, pô, mas veja bem, isso é inconstitucional, tá bom, cara. Então a gente faz uma PEC, a gente muda a Constituição, dá um jeito de fazer o STF mudar o entendimento dele. Enfim, repensa qual é a relação entre o STF, o Executivo e a Constituição. Tem muitas formas que você pode fazer, mas, cara, reconhece, cara. Tem pedaços da Constituição brasileira, não Constituição escrita, mas da Constituição formal, né? Como o Estado é constituído, que são uma merda e tem que ser reformado. Mas tem coisas que são boas também, tem que ser preservadas. Então não é só uma coisa... não, tem que destruir tudo. Tem que mudar isso aí, tem que destruir tudo. Não, pô, é muito mais que isso. E o Orlando reconhece, cara. A segunda parte, reformas de base, também faz referência a uma outra parte de nossa história. As reformas de base... Porra, caralho, pior que eu nem tinha pensado nisso, né, cara? Estado Novo é uma menção ao Getúlio Vargas, reforma de base é uma menção, se eu não me engano, ao Jango. Então, pô, meio que quase que duas odes a políticos que são vistos como de esquerda. O Jango, obviamente, era de esquerda, o Getúlio, na minha opinião, não. Ainda mais na época do Estado Novo, né? Que ele foi o auge do Getúlio como um cara de direita, mas, porra, muito foda, não tinha pensado nisso. Tocadas por Jango. Aqui nós iremos também pervertê-las, melhorá-las. Tudo aquilo que foi feito, que tentou ser feito, agora sim será colocado para destravar o país. A história do Brasil é de um país interrompido, um projeto de nação. País interditado. Que não conseguiu se concretizar. Em certo sentido, somos um país, mas não uma nação. E pouco a pouco, os nossos maus governos, os nossos maus homens, levam o Brasil para o pior dos abismos. Nós estamos agora em um momento decisivo da história, em que todo mundo está a dobrar para um caminho e nós não sabemos para onde irmos. Os grandes países têm grandes responsabilidades. É próprio do nosso tamanho. E nós iremos destravar o país para isso. Não à toa também, nossa terceira parte. Cara, eu me lembro quando eu era mais novo, eu falava com o pessoal de esquerda na minha família,
que eu tava começando a meio que entender um pouco de economia e virar mais à direita por motivos de economia, a crítica do pessoal sempre era, cara, mas não tem um projeto de Brasil, cara. O pessoal liberal não tem um projeto de Brasil. E eu era criança, eu ficava meio tipo, porra, mas foda-se, tem que crescer o PIB, bababá, bibibi. Mas, cara, de certa forma, os sábios esquerdistas da minha família meio que estavam certos, cara. Você precisa, de fato, de um projeto de Brasil. Não é mudando uma lei ou outra que vai resolver tudo. Você precisa ter, propriamente, uma pessoa guiando, cara. Eu acho que a metáfora do jardineiro que a gente tava usando pra revisar o projeto de governo da missão é muito certa. Tipo, o jardim... Claro que você não vai manualmente ali pegar a planta e fazer ela crescer. A planta não é uma máquina. Ela precisa ser meio que nutrida e crescer por conta própria. Mas você precisa do jardineiro ativo que tá lá cuidando das coisas, tirando as ervas daninhas, vendo o que funciona, o que não funciona, alterando na medida. E pra isso é o Estado. Você precisa de um Estado que intervenha. E você precisa de um projeto, cara. Você precisa de uma visão do jardim que você quer construir, entendeu? Você não quer que seja um mato desgovernado. E hoje em dia, cara, a esquerda não tem isso. A esquerda não tem mais isso, acho que já teve. Teve num passado hoje longínquo, assim, mas a visão deles foi implementada, ela meio que se exauriu, sabe? E o fato que o Partido Missão é o único grupo político que tem um projeto de país é uma das coisas que me deixa mais animado, cara. Eu acho que talvez nas próximas décadas, talvez até antes, assim, né? Talvez nos próximos anos, seja o caso de que, cara, se você é uma pessoa minimamente pensante e honesta, você meio que vai ser Partido Missão com orgulho e... Porque, cara, você tem coragem, você tá com uma coisa nova, você não tá meio que preso a pensamentos antigos e você, de fato, é uma pessoa que pensa, entendeu? Então, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o lado que não pensa e é bobo, é excessivamente populista, não tem nenhum projeto, vai colar com pessoas como Nicolas Ferreira e enfim, quem quer que herde o espólio político do Jair Bolsonaro. E as pessoas que pensam, mas... Não é nem exatamente pessoas que pensam, as pessoas que são inteligentes, mas são muito preocupadas, mas não são honestas, vão cair na esquerda, cara. Porque vão ficar meio que repetindo as platitudes de não, pô, mas veja bem, olha só, direitos humanos, a gente precisa, caraca, expandir direitos, coitado do bandido, cara. Pô, veja bem, ele só matou 30 pessoas, ele precisa ter direito a fazer 2 anos na prisão e ser solto, sabe? Meio que a pessoa que não é honesta. E, porra, eu acho isso muito poderoso, cara. Eu acho que você tá no campo político que tem convicção daquilo é muito, muito forte. E esse tipo de coisa atrai melhores pessoas, atrai pessoas mais inteligentes, atrai pessoas mais corajosas, atrai pessoas que estão dispostas a meio que fazer mais com a própria vida. E você fica com aura, mano. Você fica uma coisa meio que sedutora. Você consegue atrair as pessoas pro teu campo só baseado em ser o campo mais legal, cara. Para construir uma civilização tropical como somos, a maior de todas, é País do Futuro. Stefan Zweig escreveu o livro que nós publicamos na nossa editora, não é? Brasil, País do Futuro. E, corretamente, a nossa terceira parte tem esse nome, País do Futuro, porque finalmente iremos construí-lo. E para poder deixar claro, e eu vou fazer de forma rápida uma anedota, prometo que será rápida, uma anedota. Este ano, especialmente, conheci pessoas que confiam muito no nosso projeto. Conheci Pedro Puerta, que é um brasileiro, luso-brasileiro, que mora em Portugal, com uma família lindíssima, e ele quer retornar ao Brasil. E ele retornará ao Brasil quando vencermos as eleições. Conheci a Magna e seu marido Tiago, pai de um homem que é inteligentíssimo, o Daniel. Também querem voltar ao Brasil. Voltarão quando vencermos. O futuro de muitas pessoas depende do nosso projeto. O futuro do país, desta nação, depende também do nosso projeto. É o futuro de cada um de vocês. Por isso, o nosso livro traz essas bases. O próximo. Próximo. Deixa eu ver se ele vai passar a bola. E apesar de ser aqui um plano de governo, não pensem que o Livro Amarelo é somente um plano de governo. Essa aqui é uma base definitiva para algo que será disputado nas urnas em outubro, mas esse aqui é um projeto para governar. Esse aqui é um projeto para reconstruir. Esse aqui é um projeto para civilizar. Nós não pretendemos fazer do Brasil apenas mais um país, um balcão de negócios. Estou cansado da política feita por mercadores. É isso, cara. Crítica ao pessoal que só pensa em dinheiro, cara. A vida é muito mais do que dinheiro, o governo, então, é obviamente muito mais do que dinheiro. E se você só pensa em dinheiro, você vai perder pra sempre. A política e a história só pode ser levada à frente pelos grandes homens, não por mercadores. Não somos descendentes de fenícios, somos descendentes dos lusitanos. É diferente. Shots fired ao Vitor Antum. E é por isso que nós decidimos escrever
As palavras, elas passam, elas voam, é fácil falar. O nosso documento estará para a história como todos os grandes documentos históricos. Vocês terão em mãos algo que redefinirá a posição do Brasil no mundo e a posição de vocês no Brasil. Bom, a primeira parte. Pois é, eu gosto muito da coisa de governar, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que mais faltou na direita nas últimas décadas, que era, cara, negro não queria governar. O cara queria se meter na política pra viver a vidinha dele, cara. Só que, infelizmente, isso não é possível. Se você só entrar na política pra tentar ter um corte de gastos, vou diminuir o imposto aqui, vou liberalizar a economia acolá pra eu poder tocar minha empresa, ganhar meu dinheiro, viver minha vidinha, cara, infelizmente... Isso é impossível. Você tem que, de fato, pegar as rédeas do governo e, cara, governar. E governar é uma atividade mais elevada do que fazer comércio. Sempre foi. A gente no Novos Clássicos Show fala sobre as castas indianas, mas, cara, a casta dos mercadores, ela era... Das varnas nobres era a mais baixa, cara. A casta dos governantes é a segunda mais alta e ainda tem a casta dos brahmins acima, que é o que tem de coisas religiosas. Mas... cara, você de fato precisa governar e, porra, eu gosto muito dessa noção do livro amarelo, em grande parte por causa disso. E, sinceramente, eu acho que tudo isso que o Orlando Lima falou, cara, se tivesse sido dito por um esquerdista em 1920, ele iria falar, porra, é isso aí, cara. Pô, por que a cor desse partido é amarelo? Por que não é vermelho? Isso não é o discurso do Partido Comunista Brasileiro de 2026, tá ligado? Não é, sabe? Mas é por isso que eles venceram e eu acho que é por isso que a gente, se Deus quiser, eventualmente vai vencer. Eu tô pensando aqui pro vídeo não ficar muito longo. Talvez não valha a pena assistir o discurso do Renan e reagir. Talvez a gente possa fazer isso em outro vídeo, porque é muito longo, é um discurso de 1 hora, vale a pena assistir. Se vocês entrarem nesse vídeo aqui, né, que é lançamento da candidatura de Renan Santos ao vivo, vocês veem esse vídeo, é do minuto 42 até o minuto 1 hora e 42. Então realmente é muito longo. Mas vamos ver aqui a conferência de imprensa do Renan respondendo o que os jornalistas tinham para falar com ele. Alô, som. Galera aqui do palco principal, só lembrando, daqui a pouco tem lançamento oficial do jingle da campanha. Então, faça suas compras e voltem. Teve o jingle também, né? A gente vai ter que colocar o jingle nessa Pucaí política. Legal, parece que tá, né? Muita gente. Cara, eu acho engraçado, toda vez que o Renan vai fazer uma conferência de imprensa, ele sempre tem essa reação meio tipo, caralho, o que eu estou fazendo? O mic na boca. Obrigado, chefa. Vamos lá. Muito obrigado, colegas do Partido Missão, e muito obrigado aos jornalistas aqui presentes. Demais, fico muito feliz, muito honrado. Surpreso até, novamente, fico desconcertado com esses microfones todos. Então, como o discurso já foi feito, acho que aqui me abro apenas para perguntas. E os demais também, se houver perguntas para pré-candidatos, sem candidatos ao governo, por favor, podem fazê-los. Obrigado pela entrevista. Meu nome é Wallace Lara, eu sou da TV Globo. Candidato, o senhor falou sobre vários temas agora e eu fiquei curioso para saber. O senhor vencendo a eleição vai começar por onde? Qual é a principal? O senhor elencou várias metas. Já falou 1 milhão de vezes, né? Guerra ao crime organizado, talvez ele fale sobre a reforma fiscal antes do governo, né? Vamos ver se eu consigo acertar a resposta do Renan antes mesmo dele falar. Mas o que o senhor pretende fazer, assim, vencendo a eleição, logo nas primeiras semanas, nos primeiros meses aí, como todos os candidatos falam, onde tem inclusive um certo entrosamento com o Congresso e consegue passar vários projetos interessantes? Wallace, bom, que legal responder o Wallace, Lara. Fico muito feliz. Wallace, a primeira coisa que eu digo para você é agenda fiscal, uma reforma fiscal que retire o Brasil da rota de colisão. O Brasil está quebrando, o Brasil está indo para uma rota de dominância fiscal nos próximos 2 anos, ou seja, os juros vão explodir, vamos ter uma crise inflacionária, então nós temos que fazer profundos cortes de gastos já na transição, antes mesmo de eu assumir, e iniciar com alterações nas leis penais o nosso combate ao crime organizado. Acho que eu acertei, né? As leis precisam sentir nos 6 primeiros meses do ano uma queda nos juros, um aumento de compra e a redução no medo de sair na rua e ver seu celular ser roubado, seu carro ser roubado. Eu terei fracassado se não conseguisse nos 6 primeiros meses. Então isso é prioridade, não é nem digo zero, a prioridade anterior ao assumir o mandato. Caralho, prioridade anterior ao zero, meu irmão. Vamos tocar isso já na transição, nosso deputado já passaria a tocar isso no primeiro momento, no D1, após a vitória. Candidato, já boa noite, né? Rosana Cerqueira, da Globo News. O senhor falou sobre crescimento econômico, a necessidade de que as pessoas possam não depender dos programas sociais. O senhor fez duras críticas aos programas sociais, usou a palavra esmola para se referir aos programas sociais. As críticas têm sido frequentes, aliás, nessa linha. Só que crescimento econômico demora para aparecer, né? Você tem que ter uma estrutura maior, você tem que a economia rodar, o impacto... Cara, eu acho meio retardado essa ideia de que, nossa, crescimento econômico demora. Óbvio que crescimento econômico demora.
Mas isso é pra você meio que duplicar o seu PIB. Só que, cara, pra você ter meio que um aquecimento da economia, as pessoas terem mais trabalho e, porra, viverem melhor, eu não acho que demora necessariamente tanto, não. Acho que, porra, menos de um ano, se você fizesse várias reformas pra facilitar investimento, meio que destravar investimento e trabalho pras pessoas, eu acho que já seria plenamente possível ver uma melhora não exatamente do padrão de vida de todo mundo, mas do padrão de vida de quem trabalha. Porra, daria pra ver relativamente rápido. Eu acho que eu discordo do que essa mulher aí tá falando. Na vida, no salário das pessoas é mais lento. E não sei o que eu estou dizendo, a economia que prova isso na prática. O senhor vai acabar até lá com os programas sociais? Porra, puta que pariu. Obviamente não, né, cara? O senhor vai acabar com o Bolsa Família? Nunca falou de acabar o Bolsa Família. Vale Leite, com Vale Gás, mesmo... A ideia é fazer com que as pessoas, porra, saiam eventualmente do Bolsa Família, que era a ideia original. Lá no começo a ideia nunca era que um filho da puta vai ficar 40 anos no Bolsa Família sem trabalhar. Porra. Antes da recuperação econômica, gerar essa renda prometida pelos senhores? Mas muita gente tem retorcendo para que eu responda assim para a sua pergunta. A resposta é não. Na verdade, nosso programa sobre benefícios sociais é muito claro. Quem não tem condições econômicas de cuidar da sua própria família não tem uma cidade que dispõe de atividade econômica. E quando eu circulei pelo interior do Brasil, especialmente pelo do Nordeste e da região Norte, não há atividade econômica. O Bolsa Família se torna o último recurso que a família tem para continuar subsistindo. E nós não somos pessoas cruéis, pelo contrário, essas pessoas nós vamos manter os programas sociais. Obrigado, isso é muito óbvio também. A questão é que haverá, por parte do governo federal, uma intenção, uma força ativa em levar desenvolvimento econômico, especialmente para essas regiões. A questão que a gente percebe é que a existência do centrão e a existência da política voltada à miséria, ela acontece nesses lugares mais pobres que as pessoas dependem deles. Então é uma questão, inclusive, de reforma política, não apenas econômica ou humanitária. Libertar aquelas pessoas é também libertar o resto do Brasil que está fora do Bolsa Família de um jugo terrível que é o jugo da corrupção. Onde tem mais pessoas vivendo do assistencialismo, mais tem político explorando elas. E nós precisamos libertá-las economicamente no momento certo. Ninguém vai ser maluco porque isso seria apenas cruel da minha parte, eu não sou uma pessoa cruel. É isso, cara. Se você só acabasse o Bolsa Família da noite pro dia, milhões de pessoas iriam começar a passar fome, literalmente. E ao fazer essa libertação eu vou gerar cidadãos, e gerando cidadãos eu tenho uma democracia melhor. Obrigado. Candidato Rebeca Mota, do NC News. O senhor falou sobre muitas... NC News? Propostas. Eu gostaria de saber quais estratégias o senhor irá utilizar, caso seja eleito, para articular com o Senado e com a Câmara dos Deputados, uma vez que a grande maioria das propostas que o senhor disse aqui hoje não dependem única e exclusivamente do senhor como presidente. Como o senhor vai se articular para lidar com isso? Diferente de outros candidatos que colocaram como sistema... Isso eu acho que é uma pergunta muito interessante, né? Enfim, as outras duas perguntas foram uma merda, essa foi uma pergunta boa. Porque o Renan, de fato, o plano dele é muito ambicioso e ele não tem uma puta bancada no Congresso, né? Hoje tem só o Kim Kataguiri, se Deus quiser, depois da eleição vai ter... mais de uma dezena de deputados, mas, porra, senador, cara, não sei, bicho, talvez nenhum. Mas que seja, vamos supor que ele tenha 20 deputados federais, que é um cenário bem otimista. 20 de 500 não faz muita coisa, né? Você não consegue passar de reforma sozinho. E aí, como você negocia, é uma questão bem relevante, porque, obviamente, o Renan não pretende ser um ditador e fechar o Congresso. Eu não terei medo de sentar para conversar e fazer composição. Só não vou aceitar roubalheira no meu governo. Eu sou um democrata, sempre fui um democrata, e eu ajudei a tocar o impeachment da Dilma Rousseff como um democrata. Isso eu acho um ponto bem interessante, porque, por exemplo, o Bolsonaro colocou pessoas dentro do governo dele que eram de partido central e não eram ladrões. Eu acho que o próprio Renan já falou sobre isso, mas, por exemplo, a Tereza Cristina, que é senadora do Mato Grosso do Sul, ela é, cara, uma mulher do agro e é do PP, que é um partido do Tony Rueda, ou é do Ciro Nogueira. Não, é do Ciro Nogueira. Porra, que é um bandidaço. Mas, cara, tudo indica que ela não é bandida, cara. Então, é possível compor com o nego do Centrão sem roubalheira. Será que é possível compor 100%? Não sabemos, mas é o que o Renan pretende fazer. Dando maioria no parlamento. Portanto, o meu governo vai fazer isso. Eu vou gerar maiorias e vou... E também, eu acho que o MBL, por causa desses mais de 10 anos de estratégia política, é muito bom em articular, meio que fazer um full court press de todas as alavancas possíveis que você tem para gerar capital político. Então, por exemplo, você faz um projeto de lei. Beleza. Mas será que é só isso? Você tem que fazer articulação dentro do parlamento. Você pode articular, tendo o Renan no Palácio do Planalto, a relação executivo com o parlamento, usando as várias alavancas. Você pode articular o executivo com a Suprema Corte para fazer o parlamento fazer o que você quer. E tem as massas também, né? Então, se você fizer verdadeiramente uma mobilização popular para aprovar certas pautas, fica muito difícil o Congresso simplesmente negar, sentar a bunda e não fazer nada. E foi o que aconteceu com o impeachment, cara. Foi uma articulação entre massas e os políticos que tinham interesse nisso para derrubar Dilma Rousseff. Coisa que, sei lá, o Bolsonaro não fez, o Lula não tá fazendo agora, não tá sabendo articular a pressão popular pra passar coisas. Eu acho que o MBL é um grupo que tem uma capacidade ímpar de fazer isso na República nos últimos 10 anos. Instrumentos que tem à disposição hoje. É isso, é usar todos os instrumentos que tem à disposição. O Congresso Nacional, que hoje eles se viciaram que as emendas de uma maneira completamente nova. Quanto mais despesas obrigatórias forem reduzidas por parte do parlamento, mais espaço discricionário vai haver para investimento por parte do governo federal. Portanto, também haverá, e nós vamos colocar isso em legislação, a autoria do nosso Kim Kataguiri aqui, nós vamos aumentar também o espaço de emendas. Só que dessa... É isso, cara. Toma lá da cá, entendeu? Tem que fazer isso, não tem o que fazer.
Não emenda por orçamento secreto, emenda disciplinada para projetos que alterem a vida das pessoas nas cidades ao redor do nosso país. Isso, infelizmente, é o que ainda atrai os nossos parlamentares. E uma emenda bem gasta também traz capital político pro deputado, não é só roubalheira, sabe? A questão é que eles vão fazer isso por vias honestas. Ao se dedicarem a cortar gasto e defender o cumprimento de metas nos municípios e nos estados, eles terão mais emenda e a emenda será inaugurada pelos prefeitos, pelos próprios deputados, e assim eu vou gerar uma governabilidade republicana, não mais usando a emenda como compra, mas uma emenda como instrumento de transformação social. Candidato, Iago Céu do Portal My News, você tem muita influência na militância jovem, o MBL tem uma militância muito jovem, mas estamos a 3 meses das eleições. Qual é a dificuldade agora, pelo menos na sua avaliação da campanha, de penetrar em outro eleitorado mais velho, talvez até um eleitorado bolsonarista? Qual é a sua principal dificuldade nesse sentido? Eu não tenho essa dificuldade, apenas eu não tenho ainda exposição nos grandes meios. Agora, como eu me torno candidato, eu estarei disponível para falar na televisão, para participar de debates, e as pessoas mais velhas que costumam acompanhar outras mídias que não as redes sociais, elas terão um contato conosco. As ideias que nós defendemos são ideias que pessoas mais velhas concordam. Elas apenas não sabiam porque elas estavam presas, às vezes, nas ilusões que são oferecidas para elas pelos outros grupos políticos. Eu acho a ideia de que nosso Partido Missão é um partido só de jovens meio retardada. Você começa com jovem, mas eventualmente chega um velho. O Renan não adota pautas que são abertamente meio que contra velho, que poderia afastar eles. Como, por exemplo, destruir a Previdência. Eu seria a favor de destruir a Previdência, mas eu reconheço que seria meio que suicídio político. Não prendeu as pessoas uma ilusão. E basta elas verem algo novo, e a verdade é como água mineral, é como água limpa, basta elas verem água limpa que elas vão querer beber água limpa. E a gente vai oferecer água limpa para elas. Boa noite já, na verdade, sou o Pedro Fagundes da CBN. Queria saber, candidato, a colega falou... Na verdade, você respondeu a pergunta da colega falando de que você é uma pessoa cruel, claro, então não vai tirar todos os programas de assistência social de cara. Porém, durante o seu discurso, você chegou a falar que nós somos uma geração que vai ter que passar por sacrifícios. Gostaria de saber que sacrifícios são esses que a gente vai ter que passar para que a próxima geração consiga nascer e passar por novas benesses. Quais Isso é quase que levantar a bola, na minha opinião. seriam esses sacrifícios? Nós vamos trabalhar mais do que todas as outras gerações. Nós vamos transformar um país que perdeu completamente a autoestima num país sério. Nós vamos ter que trabalhar e trabalhar muito para ver as favelas do Brasil se tornarem bairros. Nós vamos ter que lutar para transformar as cidades do Brasil que estão se tornando inóspitas, com as ruas à noite tomadas pelo medo, em lugares passíveis de serem habitados. Nós vamos todos ter que trabalhar e trabalhar muito por isso. Muitas pessoas vão ver o trabalho, vão lutar com o trabalho, mas não verão o resultado através da melhor vida possível que que os filhos deles verão. É disso que eu estou falando. Mas a vida vai se tornar muito melhor do que ela está hoje. O que eu prometo para as pessoas é que só de fazermos as reformas econômicas e só de destruir o crime organizado, andar na rua e comprar os seus produtos mais básicos e não precisar você parcelar o seu iFood, já será uma conquista básica. É que nossas ambições futuras são tão grandes, que o que nós vamos conquistar no presente é pouco do que nós vamos conquistar no futuro. Os seus filhos, os seus netos, eles verão um tipo de país que será respeitado lá fora. Então o sacrifício que eu falo é o sacrifício do trabalho. E aliás, até com relação até à pergunta anterior, nem o sacrifício do bom trabalho está sendo oferecido para os brasileiros. Está oferecido hoje para os brasileiros o sacrifício da desistência. Isso não... Pois é, que tem a ver com aquilo que a gente até fez um vídeo no site na época sobre, o governo brasileiro acha que, cara, se você ganhar mais de 5 mil reais, você é um playboy. Então, se você quiser trabalhar duro, estudar, empreender, tomar risco, inovar para ganhar mais do que 5 mil reais, o governo brasileiro é contra você, cara. Então, a visão que o Renan tá oferecendo é justamente o contrário. E é muito foda. Eu não aceito. A desistência não haverá. Agora haverá trabalho, e muito. Vai ser o país do trabalho para conquistar o país do futuro. É basicamente isso. Muito trabalho. Boa noite, candidato. Me chamo Guilherme Carvalho, sou do Valor Econômico. Eu gostaria de perguntar qual será a posição da sua candidatura, ou quando for eleita, em relação ao Supremo Tribunal Federal. Eu sei que o MBL, o Partido Missão, já fez críticas diretas. Outra pergunta clássica, né? E muito importante. Aos ministros, tendo como exemplo o ministro Alexandre de Moraes, mas num governo será combatível ao Supremo ou tentará aprovar projetos para, na avaliação, restringir um pouco o papel do Supremo? Como será a condução do governo nesse caso? Eu sou um democrata, eu quero governar o Brasil. E quando eu falo governar o Brasil, eu espero de maneira muito cordial que o Supremo se comporte como um ente constitucional defensor da Constituição, que é isso que o Supremo serve. E se ele se comportar dessa maneira, eu agirei também da maneira mais respeitosa com o Supremo. Porque é assim que o presidente da República tem que ser. E é assim que o Supremo tem que ser com relação ao presidente da República. E é assim que um parlamento tem que ser com ambos. Hoje os poderes estão corrompidos. Cada um defendendo o seu próprio privilégio ou, quando juntos, participando dos mesmos escândalos de corrupção. Basta ver o escândalo do Banco Master. Eu quero que sejam investigados ministros do Supremo ou parlamentares ou presidentes de partido que estão hoje parte dos mesmos escândalos de corrupção. Entretanto, não serei eu a declarar guerra a eles no primeiro dia. Porque isso é manter o Brasil na mesma crise que nós vivemos. Isso é profundamente retardado também. Nós temos uma guerra a enfrentar no dia 1 do meu governo. É a guerra contra o crime organizado e é a guerra contra a pobreza e a ausência de trabalho e contra o endividamento do Brasil. Nesse momento eu vou convocar todos, do empresariado, à imprensa, aos partidos políticos, ao judiciário, ao parlamento, a todos participarem dessa reconstrução. E espero que colaborem, porque quem não quiser colaborar com o básico, aí sim vai estar entrando numa rota não só de enfrentamento conosco, mas de pura vilania.
A gente está sendo republicano, não estou comprando o discurso fácil. É isso, cara. É o speak softly and carry a big stick, sendo perfeitamente aplicado. Que, cara, você convida o cara, mano, vamos trabalhar junto, mano, vamos trabalhar junto. Agora, ai de você se você for contra o básico, porque você é um vilão. E aí, meu irmão, numa briga entre poderes, a minha visão é que o executivo sempre tende a ganhar. Quanto mais fora do controle a briga fica, mais desproporcional fica pro executivo. Então, se você estiver disposto a ficar trucando ad infinitum, você vai ganhar, entendeu? Fácil da eleição vou xingar todos os ministros do Supremo e vou falar que toda oposição não vai prestar. Isso seria o discurso fácil para eu ganhar voto aqui. Eu não vou fazer isso, já estou falando como eu vou comportar como presidente para passar os projetos que eu falei, inclusive na pergunta do Wallace, que eu vou precisar me comportar de maneira republicana como presidente. Ao momento de eu ser o Renan militante, fui durante todos esses últimos anos. Como presidente, a ética que eu respondo é a ética da responsabilidade. E eu nessa posição de responsabilidade... E cara, você dar esse discurso também é muito bom, cara, porque faz o cara que ficar mais propenso a colaborar com você, porque ele fica tipo, cara, esse cara não quer me destruir, entendeu? Então... Eu fiquei vendo uns vídeos de história militar, estratégia militar e tal, e parece que é um consenso... Eu já falei sobre isso em outras ocasiões, mas tem guerras com objetivos limitados e guerras com objetivos ilimitados. Uma guerra com objetivo limitado é, cara, vou conquistar aqui essa província e tal, e acabou. Você volta pra sua casa, eu volto pra mim e a gente fica tudo bem. Um exemplo é, sei lá, a guerra de 1870 da Alemanha contra a França. Eles queriam conquistar o Alsácia-Lorena, conquistaram, unificaram a Alemanha, mas o governo francês continuou intacto. Depois eles derrubaram Napoleão e tal, mas aí foi os próprios franceses derrubando ele. E uma guerra ilimitada é tipo a Segunda Guerra Mundial, do Hitler, que era tipo, cara, eu vou conquistar os outros países, eu vou acabar com os governos deles, isso em si já é ilimitado, porque se você é um governante, você sabe que você está ameaçado, e até pior, né? Em alguns casos ele até falava sobre exterminar um povo. E aí, cara, se você tá lutando uma guerra que o teu inimigo, o objetivo dele é te exterminar, você fica meio tipo, meu irmão, eu tenho que lutar essa porra até a morte, tá ligado? E o Renan, em falar isso, eu acho muito mais inteligente, é muito mais propenso à colaboração, e se eventualmente tiver uma guerra, uma batalha mesmo, a que eles eventualmente cedam, sabe? Que é isso, é meio que você oferecer o caminho honroso pro cara poder se entregar. Vou querer que o Supremo se comporte. Farei, aparentemente, 4 nomeações como presidente da República para o STF, nomeações republicanas, com um perfil escrutinado não só pelo Senado, mas pela sociedade civil, e espero que todos eles sejam sabatinados pela imprensa, antes sabatinados pelo Senado, com este perfil. E esse perfil vai determinar a nova maioria do STF, que será uma maioria republicana, uma maioria que não vai ter escritórios fazendo negócio, porque haverá um código de ética, uma maioria no STF que não vai mais ser fã das decisões monocráticas de interferência nos demais poderes, uma maioria que definitivamente não vai ficar julgando e usando o seu poder julgador sobre parlamentares que devem fiscalizar o STF, que é isso o sistema de frios e contrapesos que a gente aprende na faculdade de Direito. É isso que eu vou determinar através das minhas nomeações, mas tudo de maneira republicana. Nós temos uma outra guerra muito maior do que essa, que é a guerra contra o crime. Centenas de pessoas morrem todos os dias nas mãos do crime. Então essa eu quero a colaboração de todas. E aí espero que o Supremo e o Congresso Nacional se comportem de maneira republicana como eu me comportarei. Candidato Canielson Cambuim, revista Panorama. Sobre ministério, o senhor já tem nomes, está conversando? Isso é uma pergunta. Poderá haver ou não nomes de outros partidos no seu ministério? Eleitos pelo Missão terão que deixar a Câmara ou cargos para assumir ministérios no governo, um eventual governo do senhor? Bom, esse aqui eu já estou tentando convencer ele a abandonar minha liderança de governo para vir ser o meu super-ministro. Ele já até foi anunciado. Mas, sim, estamos conversando com muitas pessoas. Sim, nós vamos fazer composições republicanas com partidos, não vejo nenhum problema, até porque as maiores democracias do mundo fazem isso. O que eu vou falar aqui para a imprensa, e vou deixar muito claro para vocês, hoje, ninguém sabe o motivo pelo qual uma pessoa ou um político é nomeado para o ministério. Em países parlamentaristas, e infelizmente a nossa Constituição é confusa, porque ela é parlamentarista e presidencialista ao mesmo tempo, eu vencerei a eleição e depois tenho que vencer outra eleição que é da maioria no parlamento. Pois bem, vou fazer igual nos regimes parlamentaristas. Aqui estão os termos do partido político que venceu a eleição: combate ao crime, reformas fiscais que alteram a dinâmica de gastos do governo brasileiro, reforma no Pacto Federativo, aumento de investimento em infraestrutura. Essa é a agenda. Todos os partidos, portanto, de maneira democrática, que queiram fazer parte do governo, subscrevam com uma resolução do seu partido, vinculando ao voto dos parlamentares essa agenda, e me indiquem nomes técnicos sem nenhuma mancha no seu currículo para participarem do meu governo. E sejam todos sabatinados pela imprensa como tem que ser. É isso. Esses são os critérios serão todos públicos. Candidato. É isso, né? Samuel Pancher. Grande Sam Pancher. Principais expressões de democracia durante uma campanha. A gente sabe que a principal expressão, uma das principais expressões de democracia durante uma campanha eleitoral são os debates. A gente vê um movimento dos dois primeiros colocados, Flávio Bolsonaro e Lula, de não comparecer ou deixar em suspenso se vão comparecer aos debates. Queria entender como o senhor avalia esse comportamento deles e se o senhor se compromete a comparecer.
dois covardes, né? Esses são os principais debates que estão já marcados. O Lula e o Flávio Bolsonaro acham que democracia só é bom quando eles ganham, ou quando eles levam vantagem. Por isso que o PT nunca reconheceu de verdade a vitória de nenhum dos seus adversários, sempre tratou o adversário que assume o poder como alguém que tem que tomar um impeachment na hora. E o bolsonarista, ele, quando perde uma eleição, ele reclama da urna. Agora, quando ganha, ele não reclama. Então, esses caras são casuístas. Eles não gostam de democracia e eles não têm ideias a oferecer. O Lula vai falar o quê comigo no debate? Que ele vai oferecer mais um pé de meia? Que ele vai oferecer mais um Vale Gás? Qual é o projeto dele? Eu não tô nem falando dos escândalos de ambos. O Flávio vai falar pra mim, ele vai ter a cara de pau de vir um debate explicar como ele vai conseguir dar mais de 100 milhões de celulares para mulheres idosas no Brasil. Isso vai custar mais de 150 bilhões de reais no ano. Onde ele vai arrumar esse dinheiro? Ele não tem coragem, ele só consegue falar isso sozinho numa câmera. Então, basicamente, como bons pseudo ou falsos democratas, eles não irão aos primeiros 2 debates. Isso a gente já sabe. Continuo desafiando, já disse pra todo mundo, já disse pra imprensa. Olha, se eles precisarem, eu nem pergunto coisas difíceis. Eu pergunto coisas fáceis. Responda aí só de projeto de governo. Não tem problema nenhum. Mas vão ao debate. Vão ao debate. Prestigiem as pessoas que ficam brigando nas redes sociais no nome deles. Eles fazem um monte de gente ficar se matando em rede social lá, defendendo eles, mas na hora de aparecer no debate eles não vão. Que coisa pequena. Que gente mesquinha. Aí vão os dois ficarem gritando democracia. Gente mesquinha e pequena. Não tenham medo de mim, eu não mordo. Eu só falo algumas verdades. E eu vou falar nem todas as verdades. Nem vou precisar falar todas pra ganhar deles. Eu volto a colocar. É um senhor senil com um grande histórico de corrupção. E um cara com um QI baixíssimo, com um histórico de corrupção recente e envolvimento com a turma da banda podre da política carioca. Eu adoro o ataque de QI baixo. Porque isso é um ataque muito filho da puta. Não tem muito como o cara responder, ainda mais sendo verdade, cara. Ligado ao comando vermelho concorrendo do outro lado. É por isso que eles não querem ir. É só isso. Boa noite, candidato. Sou Ana Lancas, da The Economist, a revista inglesa. Você acaba de falar Wow, The Economist. profundos cortes de gasto na transição. Pode ser mais específico? Quais A moça é gringa. gastos você cortaria? De maneira muito clara, vamos rever renúncias fiscais. De maneira muito clara, a gente está falando sobre desvinculações de determinados gastos na área de saúde e educação, na parte de aumentos deles. Caralho, eu amo a proposta de desvincular gasto. Porque desvincular gasto é você cortar gasto, só que de uma forma menos traumática, entendeu? E... Por exemplo, coisa em educação. Cara, o tamanho das... geracionalmente falando, tem menos criança hoje do que tinha 20 anos atrás, cara. Não faz sentido você continuar aumentando o gasto, tem que diminuir, porra. Tem menos criança, cara. E a educação brasileira também, o que ela precisa não é mais educação. A gente passou disso no plano de governo da missão, cara. Então, porra, eu sou muito fã. A ideia de desindexar o BPC e o Bolsa e o salário mínimo. Cara, porra, desindexar o salário mínimo também é uma política golaço, cara. Tinha que, na minha opinião, não deveria acabar o salário mínimo, mas eu entendo que politicamente é inviável fazer isso. Agora, desindexar é essencialmente você abaixar ele ao longo do tempo. E aí torna mais fácil para as pessoas arranjarem emprego. Porra, muito bom, cara. E tem aquilo, né? Esses gastos... Por que é desindexar? Você pode desindexar o reajuste do salário mínimo à inflação, que é golaço, e você pode desindexar outros gastos ao salário mínimo, ou BPC, etc., que também é uma outra forma de você cortar gasto. Estamos falando de algumas desindexações em gatilhos automáticos de aumento de gasto do governo. E isso vai gerar, em coisa de 4 a 5 anos, que me corrija aqui o ministro Kataguiri, coisa de R$1 trilhão em economias. 1 trilhão e 100 mil reais em economias. O que vai tirar a rota de colisão do Brasil com a quebradeira, o que vai tirar o Brasil, vamos dizer, desse aumento escalonado e acelerado da dívida, e vai encaminhar a gente para um caminho seguro do equilíbrio fiscal. Para que, já que você é do veículo inglês, para que ingleses, americanos, chineses possam investir aqui, sabendo aqui que passa a ser um porto seguro para investimentos. Candidato Wallace. E é isso, né, cara? Investimento... Tem um investimento especulativo que ele pode ser útil, mas não é tão útil, mas tem o investimento direto, né? Que aí, porra, é você de fato comprar máquinas ou organizar uma empresa e dar emprego para as pessoas, e aí esses empregos novos, eles geram meio que multiplicadores, etc. Então, porra, isso é essencial para que as pessoas consigam trabalhar, sabe? Então, porra. De novo, o senhor falou uma coisa, falou vários tópicos sobre segurança pública no seu discurso. Eu tenho me dedicado a fazer muitas reportagens sobre segurança pública, é um assunto que está me prendendo nos últimos meses aí. Eu queria entender, o senhor falou que vai reduzir a taxa de homicídios, né, o número de homicídios, mas ao mesmo tempo, o seu vice já anunciou que se ganhar, vai entrar no Complexo do Alemão, a gente observa toda hora o pessoal gritando, prendeu, matou, e essa taxa de homicídios que a gente tem, que é muito alta, tem sempre um índice de letalidade da própria força policial. Cara, sério, vai tomar no cu, mano. Só vai tomar no cu. Polícias. O senhor pretende até valorizar. E aí eu queria entender, como é que o senhor vai reduzir a taxa? A polícia matar um bandido é uma coisa boa, cara. Porra, foda-se. Mas tecnicamente te aumenta o indicador. Irmão, tu tá olhando o indicador e perdendo a realidade por trás, cara. De homicídio, se a polícia vai ter mais autonomia. Que é inclusive algo que os governadores que já passaram por aqui sempre reclamaram. Que a polícia militar tem tanta autonomia que às vezes sai um pouco fora de controle. Então eu queria entender como é que o senhor vai aumentar o combate e reduzir o número de homicídios. De uma forma muito clara. Eu proponho agora... E cara, eu e o Antônio, a gente já cobriu essa coisa dos homicídios. O papo de...
A polícia no Brasil, de fato, mata muita gente, mas é porque tem muito bandido. Só que, mesmo assim, é papo de menos de 10% de todas as mortes no Brasil são a polícia matando gente, sabe? Então, cara, se você dobrasse a letalidade policial, o que, sinceramente, eu provavelmente seria a favor, e você diminuísse o resto dos homicídios, você ainda abaixaria a taxa de homicídio. O que responde a pergunta retardada desse cara. E, de novo, foda-se o número, tá ligado? O importante é diminuir a quantidade de bandido, cara. Agora, então, como comunicado oficial para todos os traficantes que ocupam o território brasileiro, que eles se entreguem sem combate. Aí nossa polícia não precisa matar ninguém. Eu não gostaria de matar alguém por matar. Agora, se alguém quiser combater de maneira armada a polícia, ele encontrará um enfrentamento devido. Não existe guerra unilateral. Nós vamos encontrar um inimigo que quer guerra. Se ele quiser se entregar, nós entregaremos ele para a cadeia, que é o que nós queremos fazer. Nós somos um país republicano. Agora, se eles quiserem um enfrentamento, eles terão um enfrentamento. O que nós não podemos negar, olha só, desculpa estender aqui um pouquinho, é ficar numa ficção em que um lado mata as pessoas, e nós temos mais de 100 homicídios diários, e o outro não tem bem mais um plano de ação coordenado para fazer um enfrentamento. Eu volto a colocar, eu adoraria apenas que eles se entregassem. Se puderem se entregar, eu ficaria muito feliz que nenhum dos nossos policiais aqui tivessem uma sequer baixa dos seus inimigos. Até pra não morrerem policiais também na troca de tiro. É isso, cara. A preocupação tem que ser não morrer policial, cara. Foda-se quantos bandidos vão morrer, mano. Seria o cenário perfeito. Agora, será que eles vão fazer isso? Bom, tudo bem, mas o senhor está dizendo que vai reduzir a taxa de homicídio. Sim. E é curioso até, porque aqui em São Paulo o nosso problema não é com homicídio nem latrocínio, é furto e roubo. É furto e roubo. Então eu queria entender, o senhor como é que vai ser a sua polícia nesse caso? Porque a gente já teve experiências assim. Cara, desculpa, mas a taxa de homicídio de São Paulo pode ser baixa pro Brasil, mas ela é alta, cara. Ela é alta, ela deveria cair. O Bukele conseguiu fazer um país que tinha... Pra ter uma ideia, a taxa de El Salvador já foi mais de 100 homicídios a cada 100 mil pessoas. Então, todo ano você... Enfim, óbvio que isso não é homogeneamente distribuído, mas todo ano 0,1% da população de El Salvador era morta por homicídio. Hoje em dia, é menos de 2, cara. Porra, São Paulo é 5, a média do Brasil é 22. Mano, dá pra diminuir, cara. Tem que ser 0,1 essa merda, ninguém tem que ser morto, porra. Sim, e esses números que o senhor se referiu, eles são consequências de mais autonomia para a polícia, como a gente... Puta que pariu, cara. Tem visto aqui em São Paulo. Os números de homicídio não são consequência da ação policial, eles são consequência da ação do crime. Porra! A maior parte dos homicídios no Brasil não são gerados pela ação policial, eles são gerados pelo crime. Milhares de pessoas morrem diariamente nas mãos do Comando Vermelho, do PCC, do Bonde dos Malucos, da ADA e de outras facções que tomaram o território nacional. Eu não posso, por mais que eu seja paulista, tomar o todo pela parte. São Paulo não é o Brasil. Santa Quitéria, que é uma cidade que foi tomada pelo Comando Vermelho no Ceará, ela vive uma situação muito diferente de São Paulo, de Vinhedo. Se eu for falar da periferia de Fortaleza, ela vive uma outra situação. Bahia está sendo tomada de homicídios. O Amapá está tomado de homicídios. As pessoas têm medo do homicídio, assim como outras têm medo do furto e roubo, assim como mulheres têm medo da agressão de um eventual namorado, de um marido, numa relação. Nós temos crimes diferentes, mas como regra geral para tudo, nós temos a impunidade. O Brasil se tornou o país da impunidade. E o homicídio se tornou regra nos lugares mais pobres do Brasil. Eu rodei todos esses lugares, do Pará ao Maranhão, e as pessoas me pediam desesperadamente: acabe com esses caras. Eu não vou necessariamente acabar matando eles. Agora, se eles quiserem atirar contra o policial, eu não vou impedir o policial de fazer uso das suas prerrogativas. É isso. Pois é, enfim, pessoal, o vídeo tá ficando quase com 1 hora, eu vou encerrar aqui. Comentem aí se vocês querem que eu e o Antum a gente fale sobre o discurso do Renan em si, que eu acabei não abordando por ser muito longo, acho que não faria muito sentido. Mas entre no nosso site www.novosclasses.com.br, tem vários NC Shows gratuitos aqui em cima e exclusivos embaixo também. A gente discutiu sobre o verdadeiro significado do filme do Odisseia, se o Odisseia era Shadow ou Beta. E para assistir esses vídeos, vocês vão ter que assinar um programa ou de 15 ou de 30 reais. Esse dinheiro vai para nós dois, apesar do Antum ter me deixado sozinho trabalhando aqui no Rio de Janeiro. E é isso, é a melhor forma de apoiar o nosso trabalho. Muito obrigado.